É, sim, como eu estava falando, eu vou ensinar mais 3 funções para vocês, depois o Jorge vai ensinar mais 2 ou 3 também, e gráficos, né? Gráfico de barra, de linha, enfim. Para ativar, Yane, tu vai aqui, ou no linkzinho aqui, né, na fotinha, que é como eu ativo, ou acho que é Alt D, se eu não me engano. Ctrl D, Alt D. Alt P, isso, pronto. Sim, primeiramente eu queria começar com o exercício 7, né, que a gente botou no Drive para vocês, que todos têm acesso, que é o exercício de soma-se e de conte-se, né. Aqui a gente tem um controlezinho de vendas, né, tem o vendedor, o valor, vendas para o vendedor, né, cada vendedor recebe uma comissão pelo que vende, enfim, tem a gente vai ter que calcular o tanto de comissão que o vendedor ganhou, né, quanto de vendas que cada vendedor fez, o total de vendas que eles fizeram, e o ticket médio, né, que é basicamente dividir a vendas pela quantidade Ei, vendida. CH, eu Oi. acho que a sua tela não está apresentando ainda. Não tá? Não, quem está apresentando a tela aqui é o pessoal do É o staff. Gabi. Ah, beleza, beleza. Pronto, agora pode apresentar. Sim, como eu estava falando, né, tem a tabelazinha de controle de vendas simples, né. Primeiramente, eu vou querer calcular a comissão, né, dos vendedores naquela venda, né. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou basicamente multiplicar o valor da venda da comissão, né? Eu vou saber quanto ele ganhou de comissão. Então, como toda conta matemática, como toda fórmula no Excel, a gente começa com igual, a gente vai selecionar a célula, botar o símbolo de multiplicação, asteriscozinho, e multiplicar pela outra. Como eu já falei várias vezes na última aula, o Excel é bem inteligente, né? Então, se você ou arrastar, né, ele vai conseguir. Desculpe, eu esqueci de fixar a fórmula. Aqui aconteceu aquele erro que eu falei. Se você arrastar a célula de baixo aqui, vai entender o valor aqui, mas não vai entender o valor da comissão, porque eu arrastei para baixo, ele vai vir aqui para baixo. Então, novamente, eu venho aqui na minha fórmula, fixo. Eu aperto F4, vai aparecer os dois cifrões do dinheiro, ou você pode botar manual. E agora é só arrastar, vai dar certo. Também consigo clicar 2 vezes, que ele vai até a última linha, ó. Enfim, tem vários jeitos de fazer. Agora, eu vou ter que calcular o tanto de comissão que cada vendedor conseguiu. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando a soma-se. Ela segue o mesmo princípio da função se, né? Ela vai somar se tiver alguma coisa, se atender a algum critério. Então, vamos fazer primeiro que o da Ana. Primeiramente, vou botar o igual, né? Soma se. Aí ele vai pedir um intervalo. O intervalo que eu estou procurando. No caso, é aqui. O critério que eu estou procurando? Eu estou procurando quem? Estou procurando a Ana. E o intervalo da soma. Eu quero somar o quê? Eu quero somar as comissões. Vocês percebem? Opa, só um minuto. Eu me equivoquei aqui. O intervalo não é esse aqui que eu vou vendo. O intervalo é onde eu vou querer atrelar, né, a minha comissão. Então, no caso, vai ser esse daqui, ó. Esse aqui todinho dos vendedores. Ou seja, eu posso selecionar esse daqui. Pronto. Agora vai dar certo. Como aqui já está em ordem, né, esses daqui do total das comissões, esse ticket médio, eu não vou precisar fixar o valor do que eu estou procurando, é o meu critério. Mas eu vou ter que fixar
o meu intervalo que eu estou procurando dos vendedores, para ele não sair do canto, e o intervalo das comissões. Fixando tudo. Agora eu vou arrastando para baixo aqui, normalmente. E agora eu tenho o tanto de comissão que cada vendedor ganhou. E agora, para calcular a quantidade de vendas, você vai usar a função conte-se. A função conte-se vai contar, né, se te atender algum critério. Toda vez que aparecer esse se, é se atender alguma coisa. Né? Então, vamos lá. Quantas vendas a Ana fez? Então, tá igual. Conte se. Eu vou estar procurando nesse intervalo aqui de vendedores. O nome da Ana. Ok? Ela apareceu duas vezes, caso que ela fez duas vendas. Vamos ver se está certo. Vou selecionar aqui. Vou fazer o que eu fiz na primeira aula. Vou usar um filtro. Ok? E agora vai aparecer todos os valores. Né? Aqui. Vou selecionar só a Ana. Pronto, a Ana fez só duas vendas. Tá vendo? Do mesmo modo, né, como os nomes aqui já estão em ordem, né, eu vou simplesmente fixar o nosso intervalo que a gente está procurando. E agora eu posso arrastar. Ele vai dar o total de vendas de todos. E agora, fazendo o total de vendas, eu vou usar da mesma forma o soma-se. Então, soma-se. O intervalo onde eu estou procurando o nome da pessoa, no caso, que é os vendedores, né? O critério que eu estou procurando o vendedor. E o que eu estou procurando? Agora eu estou procurando não a comissão, mas os valores das vendas em si. Fecho meu parênteses. Agora a Ana vendeu 17 mil. Novamente, né? Tenho que fixar, porque senão o Excel vai acabar puxando toda a tabela para baixo, sempre vai ficar uma para baixo, uma para baixo. E vai ter uma hora que vai ocorrer um erro. E agora, como é que eu vou fazer o ticket médio? O ticket médio é só o total de vendas sobre a quantidade vendida. Esse é o ticket médio da Ana. Agora, em vez de arrastar, vou clicar duas vezes. Você vê que funciona do mesmo jeito. E é isso. A soma-se e conte-se é bem fácil, como vocês podem ver. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Pois está todo mundo tranquilo. Eu acho que eu posso passar, né, para o próximo conteúdo. Que é o exercício 8, que é o de soma-se também, novamente, e o de soma-sis. Qual é a diferença? O soma-se, né, como eu já disse anteriormente, ele vai somar um intervalo de acordo com o critério que eu escolhi. Né? E o soma-sis, no caso, ele vai somar um intervalo com os critérios que eu escolhi. Então, eu posso escolher mais de um critério nesse caso. Vou fazer aqui do ladinho. Se eu quiser saber o total do Ford, por exemplo, como é só um, eu vou poder usar o soma-se normal. O intervalo onde estou procurando. As marcas. O que eu estou procurando, né? Eu estou procurando o nome Ford. E o intervalo da minha soma, que é, no caso, os valores. Deixar bonitinho formatado, né? Como sempre. Tá em moeda. Pronto. Agora, nesse caso, no Ford, eu quero só os carros que são Fords, que são um ano maior do que 2018. Agora eu tenho dois critérios para utilizar, né? Para poder filtrar na minha tabela.
Então, nesse caso, eu vou usar a soma CIS, até no plural, como vocês podem ver. Essa aqui, ela muda, né? Como vocês podem ver aqui até no Excel, o intervalo da soma vem antes. Então, eu vou botar aqui o intervalo da soma. Depois, eu escolho o intervalo de critérios. Eu vou querer primeiro que ele seja do Ford. Okay? Então, seleciono o intervalo de critérios nas marcas. Eu vou dizer o critério que eu quero. Eu quero que ele tenha o nome Ford. Agora, eu encerrei o primeiro critério, né? Eu posso botar o próximo. Vou botar o outro intervalo de critérios. E eu vou botar qual vai ser o meu critério. Ele tem que ser maior ou igual a 2008. Eu fecho parênteses. 42.000. Vou emitir de novo. Da mesma forma, eu vou conseguir fazer para o GM, vou conseguir fazer para o Honda. Deixa eu fazer mais esse para vocês verem. Novamente, eu tenho mais de um critério. Eu vou ter que escolher os carros da GM, que são mais novos, né, que são 2005 para cima. Eu tenho dois critérios. Soma CIS. O intervalo que eu estou somando, ele é trocado com soma CI. O intervalo que eu estou querendo no critério, estou querendo o critério das marcas, primeiramente. A marca que eu estou procurando é a GM. Agora eu já posso estar no segundo critério. O intervalo que eu estou procurando é o segundo critério. O que é que eu estou procurando dessa vez? Eu estou procurando que ele é maior ou igual a 2005, o ano do carro. 51.196. Esse H. Oi. A Yane tá pedindo para tu explicar a fórmula de novo do soma CIS. O soma CIS? Ok. Tu já explicou, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Vou falar agora aqui. Pronto. Só explicando, eu não sei o de vocês, mas o meu, eu tenho que botar sempre, até nesse maior ou igual, as aspas. Eu acho que é para todo mundo isso. Eu não lembro o porquê exatamente, mas sempre tem que botar as aspas para poder dar certo, as continhas direitinho. De soma si e de soma cis, ficou alguma dúvida? Porque é realmente bem fácil essas duas fórmulas. São fórmulas que você usa muito. No exemplo prático que foi que eu não trouxe aqui, eu não tive tempo de fazer a tabela, mas por exemplo, você tem uma tabela aqui que vai ter a data que a pessoa comprou, né? Quem comprou, se comprou, por exemplo, parcelado, à vista, se comprou com crédito, comprou com débito, enfim. Aí vai pedir quanto que comprou à vista, quanto que comprou parcelado, quanto que comprou à vista, com dinheiro, à vista no débito, enfim. É para isso que você usaria na prática essa fórmula, as duas fórmulas. Pelo menos como eu usei já. Para que elas são usadas, ok. A soma si, ela é usada quando eu quero somar um intervalo, né? Por exemplo, isso aqui. Quero somar os valores se eles tiverem o nome Ford, né? Se eles forem da Ford, é para um valor. Já a soma cis, ele posso usar mais de um critério. Então, eu posso usar Ford maior, um ano maior que 2018, enfim, ou maior que 2010. E na prática mesmo foi como eu falei. Se eu fosse usar isso aqui em algum canto, numa empresa, enfim, teria, por exemplo, aqui uma tabela do vendedor, por exemplo. Aí aqui teria a forma de pagamento. Aí aqui teria se foi dinheiro, se foi cartão, né? Dinheiro, cartão, enfim. Aí na outra coluna teria se foi à vista, se foi parcelado, se foi de débito, se foi de crédito. E aí nisso eu ia poder montar, por exemplo,
Qual foi o valor das minhas vendas que os meus clientes pagaram à vista no débito? Qual foi à vista no crédito? Isso é bom para você montar, por exemplo, os gráficos bonitinhos para mostrar para o diretor de empresa, enfim. É legal deixar as informaçõezinhas colocadinhas direitinho. Pronto, pode ser por isso mesmo o motivo das aspas. Isso mesmo. Pode usar essa condição, por exemplo, em boletim de escola, para mostrar se alguém foi aprovado ou não pelas médias das notas. Pode sim, isso mesmo. Adriano, boa noite, Adriano. Boa noite. Sim, ficou alguma dúvida disso? De soma si, de soma si? Se tiver ficado, pode falar, pode perguntar se a gente tira. Não tem nenhum problema. Nenhuma dúvida? Então, acho que pode passar para ti, Jorge. Nos gráficos, no... Acho que faltou o continuum. Continuum, ok. Certo. Não, eu posso falar. Também tem outras formas, por exemplo, que são igual o conte-si, né? Tem que ser para contar. Então, se eu botar aqui, por exemplo, continuum, ele vai contar no intervalo de células que eu escolher quais são as células que contêm algum tipo de número. Então, por exemplo, eu selecionei aqui, eu vou selecionar aqui de vendedores. Posso selecionar a Ana, né, a Cláudia manual mesmo, colocando ponto e vírgula. Ou como eu posso fazer igual o de soma, selecionar um intervalo todinho. Até ele fica esses dois pontos entre as células. Como não tem nenhum número nessa coluna de vendedores, vai aparecer 0. Agora, por exemplo, se eu colocar para o outro lado, continuo, vai aparecer 6. Por quê? Porque todas as minhas 6 células têm um número. Ele não soma nenhum quantidade de números, ele só diz quais são as células que têm números. Então, por exemplo, se eu apagar essa aqui, aí já vai contar para 5. E além dessas, por exemplo, também tenho, além da soma si, e da soma cis, eu tenho o conte si e eu tenho o conte cis, que é o mesmo sentido. Eu vou contar se tiver um critério e se tiver outro, eu posso contar com vários critérios no conte cis, que é no plural. Quer que eu explique o conte valores também, Jorge? Não, pode deixar que Então, pronto. eu dou sequência. Você finalizou? Uhum. Certo. Então vamos lá. Boa noite novamente. Eu vou passar para vocês aqui mais 4 funçõezinhas, 4, 5 funções, bem básicas mesmo. E depois eu vou apresentar para vocês como inserir gráficos, certo? Nas nossas tabelas. Então vamos lá. Vamos começar aqui com... Vou pegar aqui um gancho do CH. Deixa eu só dar um zoom aqui na tela para vocês. Ele apresentou o continuum e o conte-si. Eu vou botar aqui o conte valores para vocês. Conte valores. Pronto, pessoal. Consegui aqui. Tá. Eu vou apresentar para vocês as funções. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo vendo minha tela? Sim, sim. Show. Desculpa aí pelo atraso. Eu vou apresentar primeiro para vocês a função dias, certo? Nós temos aqui um período, certo? Na nossa tabela aqui, nós temos um período. E como é que vai funcionar a nossa função dias? Temos um período aqui de cada roupa aqui, de vendas, de diversos itens. E
Por exemplo, tem um período aqui de 6/2 de 2017 até 8/5 de 2017. E eu quero saber quantos dias que eu utilizei, quantos dias tem dentro desse período aqui. E eu vou utilizar a função dias. A função dias ela funciona da seguinte forma: eu vou digitar igual dias, tab, e eu vou colocar, ó, ela é bem explicativa. Eu vou abrir aqui os argumentos da função. Quando vocês tiverem dúvida do que é que a função ela está pedindo, eu vou dar uma dica para vocês, que é vocês virem aqui, ó, nesse f de x, que é a parte de inserir função. Aí aqui ele vai te dizer o que ele quer, certo? Então, por exemplo, os argumentos da função, eu vou colocar a data inicial e vou colocar a data final, certo? Então, no meu caso aqui, ó, a minha data final é na minha célula A2, a data inicial, perdão, é a minha célula A2, e a minha data final é a minha célula B2, certo? Então, a minha função dias ela vai ficar assim. Por que que eu estou colocando o meu período final na frente? Porque é como se ela fizesse uma subtração. A mesma coisa de eu colocar essa data menos essa daqui. Vai dar o mesmo resultado. Então, por isso que tem que ser colocado dessa forma. Então, assim que eu coloco aqui, ele vai dizer quantos dias, no caso 91 dias, que estavam nesse período aqui. Outra função para aqui que vocês podem colocar na tabela é a função agora. A função agora, por si só, né? Ela vai... Eu vou colocar agora aqui e vou fechar meu parênteses. E ela vai dizer exatamente a data e o momento em que eu inseri essa função. Deixa eu só aumentar aqui. Só um minuto. Deixa eu ir aqui na parte de layout, fórmulas, revisão, página inicial. Só para... Pronto. Ó. Aqui ele vai te dizer qual é a data e qual é o horário que você está inserindo essa função, certo, pessoal? E agora vamos para a função procv. A função procv é o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui as minhas funções, eu tenho aqui as minhas roupas, calção, vestidos, certo? Nessa minha coluna aqui, ó. E eu quero saber quantos calções eu vendi. Mas vocês podem notar aqui que não tem só calção nas roupas. Tem vestido, tem jaqueta, macacão, camisa polo, certo? Mas eu quero filtrar somente as minhas vendas com calção. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a minha função procv, certo? A minha função procv ela vai funcionar assim. Eu vou abrir aqui o argumento da função para mostrar para vocês mais detalhado o que a função ela vai pedir, certo? Então, eu vou digitar igual procv e vou abrir o parêntese, assim como eu faço com qualquer função. E eu vou colocar primeiro a célula do meu valor procurado. Como vocês podem ver aqui, ó, o calção ele está na célula D2, certo? E eu quero procurar justamente esse nome. Então, vai ser... A primeira coisa que eu vou colocar na minha função vai ser a célula do que eu quero procurar, do meu valor procurado, certo? E depois eu vou colocar o intervalo onde eu quero procurar o calção, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nesse caso aqui, é a célula I2, que começa aqui no vestido, e vai até o J13, certo? Que é aqui a parte dos preços. Por que que vocês estão vendo esses cifrões aqui? Porque eu tive que travar a minha célula. Que nem o CH falou para vocês antecipadamente. Se eu não tiver travado a minha célula, na hora que eu puxar, vai aumentar ele vai descer. Vai descer uma coluna, uma linha, na verdade. Aí eu preciso travar a minha célula para eu poder colocar
para as outras funções, certo? Então, coloquei o meu valor procurado, que no caso é o meu calção. Coloquei a minha matriz tabela, que é onde eu quero pesquisar isso. O número de índice da coluna, que no caso é a coluna 2, certo? E esse falso aqui é justamente porque assim, ó, quando você coloca o PROC-V, você tem a opção de colocar falso e tem a opção de colocar verdadeiro. Se você colocar verdadeiro, se ele não achar o valor exato do que é que você quer, ele vai procurar o valor mais próximo, certo? Você não vai especificar o valor e ele vai procurar o valor mais próximo. Aqui está dizendo, ó, procurar intervalo. É um valor lógico para encontrar a correspondência mais próxima na primeira coluna, classificada em ordem crescente. Aí eu vou usar o verdadeiro ou não especificado para encontrar a correspondência exata, certo? Então, se eu usar falso, eu vou achar exatamente o valor que eu quero. Se eu utilizar o verdadeiro, se ele não encontrar esse valor, ele vai aproximar e ele vai pegar o valor mais próximo, certo? E eu estou multiplicando pelo E2 justamente porque aqui, ó, na barra do preço, vocês podem ver que aqui é o preço de somente uma unidade. E eu estou multiplicando por E2 porque aqui são as quantidades. Então, tem 2.377 calções. Eu estou multiplicando por E2 porque esse é o meu valor aqui, o total que eu vendi de calções. Então, a minha fórmula ela vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo dar o zoom. A minha fórmula vai ficar exatamente assim. E quando eu der o Enter, ele vai me dizer qual é o valor das minhas vendas por calção. Ah, George, eu quero pegar o valor das minhas vendas por macacão, certo? Então, pessoal, vai funcionar da mesma forma. Ó, o valor procurado é o meu D8. Cadê o meu D8? Tá aqui, ó. D8, meu macacão, certo? Vou colocar a matriz tabela, ela tá fixada, porque eu sempre vou pesquisar nessa tabela aqui, ó. Ele sempre vai puxar essa tabela aqui para procurar o valor específico do preço de cada item. Esse valor tá fixado, certo? Ele tá falso, porque é um valor exato que eu quero e ele tá multiplicando por E8. Vocês podem ver que pelo fato da coluna E ela não estar fixada, toda vez que eu abaixo, que eu mudo o item, por exemplo, ó, aqui estava no vezes E2, que é a quantidade que foi vendida. Se eu colocar no macacão, é 8, certo? Então, pelo fato dela não estar fixada, toda vez que eu vou descer aqui, ó, eu desço. E quando eu descer, também vem junto comigo a minha coluna E, certo? Pelo fato dela não estar fixada. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Vocês querem que eu explique de novo? Certo, pedi para explicar novamente. Tá, deixa eu primeiro colocar essa do agora aqui e depois eu vou explicar novamente essa parte do PROC-V, tá? Ó, a única coisa que eu coloquei, ó, na função agora, ó, vou até dar um zoom aqui para vocês. Acho que dá para ver melhor assim. Ó. Como eu faço com toda função, vou colocar o igual, digitar o nome da função. Pelo fato dessa função ela ser bem simples, porque ela, assim, como ela propriamente diz, é o agora, certo? É a data e a hora que eu estou inserindo a minha função. Então, eu não vou precisar colocar nenhuma célula, não vou precisar colocar nenhum intervalo, não vou precisar colocar nada. Eu simplesmente vou fechar o meu parêntese. E assim que eu der Enter, ele vai me dizer o horário e vai me dizer a data, certo? A Carla. Carla, você quer que eu explique de novo o PROC-V? É isso? Ó, o PROC-V ele funciona da seguinte maneira.
Proc significa procurar. Eu vou procurar valores dentro de um banco de dados, certo? Então, vamos lá. Vou inserir minha função procv, certo? Tá aqui minha função inserida. Ó. E toda função, ela, quando eu digito a minha função e eu coloco aqui na minha parte de inserir funções, ela vai me dizer exatamente o que é que eu preciso. Ó. Vamos supor que eu quero descobrir qual foi o preço de venda de todas as minhas quantidades de calção, certo? Então, o calção, ele tá aqui na célula D2, certo? Ó, tá aqui o D, célula D2. Então, a primeira coisa que a minha função pede é o valor que eu quero procurar, tá bom? Depois que eu coloco o valor que eu quero procurar, eu vou definir um intervalo de onde eu quero procurar. Essa parte aqui, ó, de matriz tabela, como está escrito aqui, ó, matriz tabela, ela é justamente a matriz onde eu vou buscar o valor do meu calção. Então, por exemplo, o meu calção ele custa R$ 70. Então, a partir do momento em que eu coloco aqui o D2, que é onde está escrito calção, onde está escrito aqui o valor que eu quero achar, a partir do momento que eu escrevo o D2 e eu defino o meu intervalo, só um minutinho, pronto. E eu defino o meu intervalo, ele vai pesquisar o preço, ele vai procurar um valor para o meu calção aqui nessa outra tabela, porque eu defini que seria essa tabela aqui, certo? Pelo fato de estar com o cifrão aqui, eu poderia colocar sem o cifrão, certo? Eu vou tirar o cifrão aqui, ó. Se eu tirar o cifrão, a minha célula, ela não está fixada, certo? Então, se eu der um Enter, o meu primeiro valor aqui, ó, ele não está fixado. Então, se eu puxar os valores para baixo, ó, ele vai descer uma célula. Então, eu tenho que colocar a célula fixada. Já hoje, como é que eu fixo a minha célula? Eu venho aqui, ó, seleciono meu intervalo e aperto F4. Só um minutinho. F4. E a minha célula vai estar travada. Aí eu vou poder puxar. Aí ele vai puxar junto comigo, certo? Ele vai deixar fixado essa tabela aqui, porque é essa tabela que eu sempre vou procurar, independente de qual seja o produto, se for calção, se for vestido, se for suéter, se for camisa, eu sempre vou deixar essa tabela fixada, porque é lá que eu vou buscar os meus valores, certo? Depois que eu colocar o intervalo onde eu quero buscar os meus valores, eu vou colocar falso ou verdadeiro. Jorge, para que serve o falso ou verdadeiro? O falso é para aproximar, não é, na verdade não é para aproximar, é para dar o valor exato do que eu quero, certo? Então, por exemplo, o calção ele custa R$ 70 e a quantidade aqui dele é 2.377. Quando eu multiplicar isso aqui, caso não dê um valor exato do que eu quero, ele vai aproximar esse valor se tiver escrito verdadeiro. Na verdade, ele não vai aproximar, ele vai procurar outro valor no meu banco de dados que seja o mais próximo do que eu vendi aqui, do que essa quantidade aqui, certo? É por isso que fica o falso. Por que que tá multiplicando pelo E2? Tá aqui esse símbolo de asterisco, que é o da multiplicação. Por que que tá multiplicando por E2? Porque é o número da minha quantidade. Então, até aqui, ó, até esse parêntese aqui, até falso, eu defini eu defini o valor que eu quero buscar no meu banco de dados. Eu defini o valor que eu quero buscar para o calção, que é R$ 70. Sendo que, se eu não multiplicar pela quantidade, aqui ele vai aparecer só. Ó, aqui ele vai aparecer só R$ 70. Certo?
por isso que eu tenho que multiplicar por E2. Então, deixa eu colocar o asterisco. E2. Certo? Assim que funciona o PROC-V. Ele vai buscar valores no seu banco de dados a partir de um intervalo de dados na sua tabela. Deu para entender agora? Ei, Jorge. Oi. Tu explica de novo o que é o 2 que vem antes do falso da função? O 2, ele é o número da coluna a partir de qual o valor correspondente deve ser retornado, certo? Então, aqui só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Ó. O Excel, ele entende por matriz coluna, certo? Ele entende que isso aqui é uma matriz e isso aqui é outra matriz, certo? Então, esse número de índice de coluna é justamente porque eu vou buscar os meus dados nessa daqui, ó. Tá bom? Na verdade, macho, deixa eu dar uma explicaçãozinha melhor. Certo. É o seguinte, quando ele selecionou a matriz grandona, a matriz pequenininha, né? Vocês podem ver que tem duas colunas. O Excel, ele sempre começa a contar da esquerda. Então, a coluna de roupas é a coluna 1, e a de preço é a coluna 2. Ele está procurando os valores de preço. Por isso que está na coluna 2. Ele está relacionando aquela maior, né, com a menor na coluna de preços, que é a segunda coluna. Exatamente, CH. Eu me confundi aqui, certo? Com a matriz. Então é por isso, galera. Pelo fato de eu ter selecionado aqui o meu intervalo, esse daqui, dessa matriz aqui, essa matriz tabela, pelo fato da minha tabela ela ter duas colunas, a coluna que eu quero buscar, o preço do meu calção, é a coluna 2. Aí eu coloco aqui 2. Mas se, por exemplo, como eu estou pesquisando aqui, eu selecionei essa matriz aqui, esse intervalo. Então, se eu não quisesse preço, se eu quisesse só os nomes, o que não faz muito sentido, mas se eu quisesse só os nomes, eu colocaria aqui, ao invés de 2, eu colocaria 1. Aí, ao invés dele buscar na coluna 2, ele iria buscar nessa coluna aqui. Certo? Ei, Jorge, antes de tu passar para a parte de gráficos, eu queria explicar do índice CORRESP, que é outro jeito de fazer. Já descobri essa semana e queria... Pode ser? Pode. Vou finalizar aqui minha tela. Finaliza aí. Dá para ver minha tela aí, dá? Dá sim. Pronto. Outro jeito de fazer isso, né, como eu falei já na aula anterior, o Excel tem vários jeitos de fazer a mesma coisa. Se você não quiser usar o PROC-V, você pode usar as funções índices e as funções corretas. São duas funções que você tem que usar para poder fazer a mesma coisa que o PROC-V faz. Primeiramente, o que seria essa função índice? A função índice, ela vai dizer o que é que está em alguma coisa da minha matriz. Então, por exemplo, eu vou botar aqui igual índice. Ele já pega aqui, ó, selecione sua matriz, eu vou selecionar essa aqui menorzinha. Depois ele pede para eu dizer o número da linha e o número da coluna. Eu vou botar aqui o 1 e o 1, igual eu botei no outro, do lado. Com isso, ele vai me dizer o que está na linha 1 e na coluna 1. No caso aqui, é o vestido. Já a CORRESP é para dizer como se fosse o que está correspondendo na tabela. Então, digamos assim, eu vou pegar aqui o que eu estou procurando, primeiramente. O que eu estou procurando? Estou procurando vestido. Aonde eu estou procurando? Qual é a matriz que estou procurando?
eu estou procurando nessa daqui, que eu fiz menorzinha só para vocês terem uma ideia. E o tipo de correspondência? O tipo de correspondência é aquela que o Jorge falou. Pode ser exata, pode ser uma decimal, enfim. Aqui, se eu não me engano, tem 3, que é quando é 1, menos 1 e 1, sendo que o meu Excel ele não mostra. Mas eu sei que a 0 é a exata. Então, ele vai procurar sempre o valor exato, não aproximar nada. Aí, quando eu dou o Enter, né, ele diz que o vestido, que foi o que eu selecionei, está no 2. Ou seja, ele está na linha 2. Ele tem 2, na verdade, né? Então, ele tem 2 vestidos na minha matriz. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir essas duas funções para fazer como se fosse um PROC-V. Eu fiz essas duas aqui de começo, né? Deixa eu fixar aqui. Primeiramente, eu vou usar o índice, e eu vou selecionar a matriz que eu estou procurando. No caso, eu estou procurando os preços, como se fosse em de azul, estou procurando os preços. E depois, onde era para ser o número da linha, eu vou usar a função corresp. Aí na função corresp eu vou botar o que é que eu estou procurando. Estou procurando, nesse caso aqui, os calções. Aonde eu estou procurando? Eu estou procurando na matriz aqui de roupas, nessa coluna de roupas. E o meu tipo de correspondência, que é o exato. Então, ele só vai contar se forem valores exatos, como eu já falei. E depois disso tudo, eu multiplico pelo E2 para ter o total de vendas. Quantidade vezes o preço vai ser o total das vendas. Aí, nesse caso, deu a mesma coisa. Eu botei o na resolução, deu a mesma coisa. 1.600, 249. Se eu quisesse puxar, né, tipo, manter fazer de um por um, é da mesma forma. Tudo que eu não quero mudar, né, que é, no caso, essas duas colunas, né, eu vou fixar, igual no PROC-V, como o Jorge fez. E agora eu só vou clicar 2 vezes, arrastar para baixo, enfim. Ele vai dar todos os valores, vai estar igualzinho, ó. Vocês entenderam essa aqui? É um pouquinho mais difícil. O Dudu pode perguntar, porque essa aí eu juro que eu nem sabia que existia. Eu descobri essa semana, na segunda-feira, quando eu estava dando uma revisada. No PROC-V pode arrastar também, pode. Mas é como o Jorge falou, né? Tem que os fixar. Valores que não podem mexer tem que fixar, tem que botar o cifrãozinho. Porque, tipo, se eu não tiver com cifrão, né? Vamos aqui apagar o cifrão daqui. Cifrão daqui. Se eu não tiver com cifrãozinho, ó, vai dar erro, tá vendo? Por quê? Porque aqui, ó, eu tô pegando esse vermelhinho aqui, eu tô pegando essa matriz do PROC-V, tá vendo? Já aqui, ó, quando eu for olhar, o vermelhinho, ele vai estar um para baixo. O Excel sempre se arrasta, por exemplo, arrasta aqui um para baixo, ele vai um para baixo. Se eu tivesse arrastado um para o lado, ó, um pessoal daqui, a matriz vermelha vai um para o lado, entendeu? Ele sempre faz essa mesma correspondência. É por isso que tem que fixar. Pode fazer uma pergunta assim. Nomear os intervalos? Cara, vou ser bem sincero contigo, eu nunca nomeei nenhum intervalo. Tu utiliza porque eu nunca fiz isso. Nunca precisei. Mas é aquilo, né? Vai do que você achar mais fácil. Se tu utiliza e gosta, pode continuar utilizando que vai dar certo do mesmo jeito. E além disso, eu não lembro exatamente, porque, como eu falei, né, eu trouxe isso aqui para vocês, esse índice correto, mais como uma coisa a mais, né? Uma coisa que eu aprendi essa semana ainda. Tem algum caso específico que é melhor usar ele do que o PROC-V. Eu não me lembro em qual, mas é em alguma coisa que você vai mexer com alguma ordem. Eu não lembro especificamente o que é. Mas tem alguma coisa que muda, que é mais fácil usar esse índice corresp. Pronto, isso aí. Quando o dado vem da direita para a esquerda. Muito obrigado. Pronto, isso mesmo. Nosso amigo Pedro Emanuel aí, dando a dica. Então,
Nesses casos aí, ó, do direita para a esquerda, que você não consegue usar o PROC você vai usar o índice Corresp. Foi exatamente por isso que eu quis trazer esse a mais para vocês. E se ninguém tiver nenhuma dúvida, né, o Jorge vai começar a partezinha de gráficos. Então, se tiverem, digam aí, por favor, que a gente tira com todo o prazer do mundo. Então eu posso passar aqui para a parte dos gráficos, CH? Pode, por mim pode. Show. Então eu vou apresentar minha tela novamente aqui, pessoal. E essa parte de gráfico, bem básico, bem rápido mesmo, não tem muito segredo você inserir gráficos a partir de tabelas. Então, vamos aqui para o nosso gráfico. Inicialmente, pessoal, eu vou ensinar para vocês como é que insere gráficos, tá bom? Então, é simples. É bem simples mesmo e é muito intuitivo também. Eu tenho dados aqui na minha tabela, certo? E a partir dela eu quero fazer um gráfico. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dados que eu quero, certo? Outra dica para vocês, tá? Vamos fazer, se por exemplo, eu quisesse, antes de eu inserir o gráfico propriamente, se eu quisesse somente selecionar a minha data, a minha coluna de data e a minha coluna de previsto, certo? Vocês podem ver que eu não consigo selecionar separado aqui, ó. Ou seleciono passando pela outra coluna. Se eu selecionar a data, apertar Ctrl e arrastar lá na outra, ele vai selecionar somente as colunas que eu quis, certo? Vocês podem ver aqui que essa coluna do meio, a coluna B, ela não está selecionada. Então, é uma dica para vocês que, quando forem inserir gráficos, ou quiserem selecionar alguma coluna para fazer alguma modificação, alguma formatação, e não quiserem selecionar a tabela toda, certo? Seleciona aqui, Ctrl e seleciona outra, tá bom? Então, a tabela agora. Vou ensinar para vocês, inicialmente, gráficos de linhas e gráficos de barra, tá, pessoal? Então, a gente vai aqui selecionar os dados que a gente quer na nossa tabela. A partir do momento que ele é selecionado, eu venho na aba aqui em cima, ó. Tem uma aba aqui em cima que é inserir. E aqui tem, ó, a opção de gráficos, certo? E aqui nessa opção de gráficos, eu vou ter todas, eu não vou ter todas aqui, mas o Excel ele mostra todas as possibilidades de gráficos que você pode colocar, certo? Então, gráfico de linhas, certo? Ó, e ele te dá uma pré-definição de como fazer esses gráficos, certo? Então, tem na linha 2D, tem 3D, certo? Ó, eu vou arrastar um aqui para vocês. Ó, vou colocar esse aqui, linhas com marcadores. Vou dar só uma arrastada aqui para ficar maior, para vocês visualizarem. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, certo? Então, gráfico. Dentro da minha área de gráfico, minha área de plotagem, que é assim que a gente chama, a área do gráfico, a área toda, minha área de plotagem são somente as partes onde tem as linhas, certo? Onde tem as linhas, onde terão as barras, enfim, onde terão os dados da minha tabela. E aqui eu posso fazer várias modificações, certo? Então eu posso vir aqui na aba de design. E aqui na minha aba de design eu vou ter diversos designs para eu colocar no meu gráfico, ó. Vamos, por exemplo, eu não quero deixar esse aqui, ó. Eu quero colocar esse pretinho, ó, para ficar melhor apresentável. Tem esse daqui, certo? Ó, tem esse que até coloca os meus preços, certo, da minha tabela. Ó. Vou colocar esse daqui que ele tá grossinho, aqui tá bonitinho. Ó. A partir daqui, o que é que eu posso modificar no meu gráfico, ó? Eu venho aqui nesse sinalzinho de mais, e aqui ele vai me apresentar os elementos do gráfico, certo?
Então, assim, pessoal, se eu quiser adicionar um título ao meu gráfico, eu venho aqui na opção título do gráfico, seleciono. Se eu quiser colocar um título nos meus eixos, ó, não sei se vocês conseguiram perceber, mas quando eu seleciono o título dos eixos, ele vai me dar uma legenda para eu colocar aqui, ó, no meu eixo Y, no meu eixo X, na minha abscissa e na minha ordenada, certo? Rótulos de dados. Se eu quiser colocar rótulos de dados, ao invés de aparecer somente lá embaixo, ele vai aparecer em cada ponto do meu gráfico, certo? Os valores que tem na minha tabela, os valores que eu coloquei na minha tabela. Tabela de dados vai aparecer aqui embaixo, certo? Para vocês, o ano, tudo bem direitinho, mas aqui nosso gráfico já vai ficar muito cheio, então eu não vou colocar essa tabela de dados, certo? Aqui nós temos a nossa barra de erros. Nossas linhas de grade, que são as linhas do próprio Excel. Se eu não quiser colocar linhas no meu gráfico, eu removo. Dessa forma aqui não está aparecendo linhas no fundo do meu gráfico, certo? Então eu vou adicionar as linhas de grade. Se eu quiser legenda ou não, eu posso retirar, eu posso colocar minha legenda, certo? Barras superiores e inferiores, certo? É aqui, ó. Então, de acordo com os dados do meu gráfico, eles vão subir essas barras aqui de valores, tá bom? Isso tudo eu posso fazer dentro do meu gráfico, tá? E assim que ficaria o nosso gráfico de linhas, certo? Se ao invés de fazer um gráfico de linhas, eu quisesse fazer um gráfico de barras. Deixa eu deletar esse gráfico aqui para vocês. Vou selecionar meu gráfico e vou deletar. Se eu quisesse fazer de barras, então eu vou colocar aqui, ó, data, realizado e previsto. Eu venho aqui na minha aba de inserir e aqui tem todas as opções, certo, pessoal? Gráfico de colunas, gráfico de barras. Aqui ele vai aparecer, certo? Ó. Tem a opção em 3D, mas é porque eu estou selecionando aqui, ó. Vou colocar só, o meu gráfico de barras vai ser só para a parte de realizado e de previsto. Vou inserir e vou colocar meu gráfico de barras, ó. Certo? Então, da mesma forma, deixa eu aumentar para vocês. Da mesma forma que eu fiz com o gráfico de linhas, eu posso vir aqui na minha aba de design, que são as minhas ferramentas de gráfico, e posso alterar da forma que eu achar melhor a minha visualização, certo? Então, vou colocar, achei bonita essa daqui com fundo cinza, vou colocar aqui, certo? Então, ó, meu gráfico de barras, certo? Gráfico de barras e gráfico de linhas. Agora, se eu quiser fazer um gráfico de pizza, famoso gráfico de pizza. Deixa eu só dar uma olhada aqui, certo? Pronto. Eu tenho uma tabela aqui de casos notificados de dengue. Eu estou fazendo uma comparação de 2008 e de 2009. Se, por exemplo, eu quisesse saber no meu gráfico de pizza, se eu quisesse fazer somente a região aqui, certo? Deixa eu só ver, pronto. Se eu quisesse fazer só essa, com os casos de 2009, certo? Gráficos de 2009. Aqui na minha aba de inserir e tá aqui, ó, gráfico de pizza ou de rosca. E aqui ele vai aparecer, ó. Notem que tem diversos layouts para a gente fazer esse gráfico, certo? Vou colocar um diferente agora, vou colocar um 3D. Vou vir aqui na guia design, ó. Deixa eu colocar, deixa eu ver um bonitinho aqui, ó. Pronto, ó. Ó, rótulo de dados. Então, nesse meu gráfico aqui, ó,
Aqui ele está me dizendo os dois dados que eu quis, certo? Ele está colocando aqui os estados, certo? Da região norte. E aqui ele está colocando esses valores, ó, dos casos notificados, certo? Então, por exemplo, o Acre. Cadê o Acre? Aqui ele vai me dizer, ó, Amazonas, certo? Aqui ele vai me dizer os dados e vai colocar uma proporção para os dados que eu coloquei, certo? E por último, nós temos os gráficos de dispersão. Então, da mesma forma, pessoal, para todos os gráficos funciona da mesma forma. Eu vou selecionar os meus dados. Vocês podem notar aqui que os dados, eles são, nessa tabela aqui, pelo menos nessa, os dados, eles são grandes. Então, ao invés de eu selecionar, de eu ficar puxando aqui até lá embaixo, eu simplesmente faço isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa setinha que tem aqui entre a coluna A e a linha 1? Uma setinha aqui no canto, na diagonal. Se eu clicar nela, ele vai selecionar todos os meus dados, certo? Tudo que é dado, ele vai selecionar a minha coluna todinha, tá bom? Então, vou aqui inserir e vou nos gráficos de dispersão. Então, vamos aqui. Perdão. Dessa forma aqui eu não vou poder porque ele está selecionando a minha planilha toda. Então, eu vou ter que selecionar todos os dados. Nossa, como é dado. Pronto. Inserir. Gráfico de dispersão. Você selecionou um. Ó, ele selecionou, perdão, ó, ele selecionou a parte de conta e de gorjeta. Certo? Inseriu tudo. E tá aqui o meu gráfico de dispersão. Vou dar uma aumentada aqui para vocês verem melhor. Certo? Outra coisa interessante, pessoal. Se eu quiser, por exemplo, aqui tá o meu gráfico, ele tá com a gorjeta no eixo Y e tá com a conta no meu eixo X. Ah, mas eu não quero que a gorjeta ela esteja no meu eixo Y. Como é que eu faço para trocar um com o outro? É simples, eu venho aqui na minha parte de design e venho aqui em alternar a linha por coluna. E ele vai fazer essa troca. Ó, gorjeta, conta. E agora ele trocou, ó. Vocês estão vendo? Ele alterna. Dá para até o fim dos dados bem rápido usando Ctrl, Shift mais seta para baixo. Verdade. Ficou alguma dúvida, pessoal? Nessa parte de gráficos, bem simples, né? Você seleciona os dados da sua tabela, vai na aba de inserir e seleciona o gráfico que você acha que melhor corresponde ao seu banco de dados, às suas tabelas. Tá bom? E vocês podem ver que tem várias formas existem vários layouts de gráficos também. Tem até uma parte aqui de formatar, tá, pessoal? Essa parte de formatar é para caso eu queira alterar a minha fonte, caso eu queira alterar o contorno, o efeito de forma, da mesma forma que eu quisesse fazer uma tabela, mas eu estou fazendo isso para o gráfico. Se eu quiser alterar se eu quiser alterar esses nomes aqui, eu posso, tá? Ó, digito lá em cima, então Enter e ele aparece, tá bom? Então, para manipular o gráfico, não tem muito segredo, tá, pessoal? Mais alguma dúvida?
Ó, pessoal, a gente está passando aí o staff do ciclo de minicursos. A gente está colocando para vocês o formulário para que vocês preencham, para que possam nos emitir seus certificados e também um feedback do que vocês acharam do nosso mini curso de Excel. Desde já eu queria agradecer a todos que participaram. Realmente foi muita gente procurou, muita gente se interessou pelo Excel e não me surpreende porque o Excel ele é sim uma ferramenta muito importante, independente da área que você esteja atuando, da área que você estuda. É uma ferramenta muito importante sim, e eu fiquei muito grato de poder estar apresentando esse mini curso para vocês junto com o CH.